xadrez. Olha só. Ó, eu vou confessar algo aqui então. Na época da escola, quando eu estudava aqui ainda, ensino fundamental, a gente teve aquelas competições de escola, sabe, de xadrez. Cheguei na final, fui campeão de xadrez naquela Olha época. só. Eu acho que hoje eu tenho isso na minha mente, como, sabe, aquele ego elevado, você fala, não, já fui campeão, eu era criança, né? Mas acho que hoje rola uma partida, hein? Ah, bacana. A gente pode marcar. O Altair também já me chamou, a gente pode combinar. Fechou. O cara que se aposentou em alta, né? O cara que chegou no topo e se aposentou, o Rock Balboa. Não, já chega. Já tá de boa, né? Já tá de boa. E falando em estar em alta, o xadrez ficou em alta ano passado. A gente viu uma série, né? Vocês lembram o nome? Queen's Gambit. O Gambito da Rainha. Sim. Da Rainha. Né? Que foi aí até apelidaram esse efeito do que aconteceu de efeito Netflix. Só foi um apelido para o fenômeno que foi o aumento das vendas de produtos, de peças de xadrez e também da procura por conteúdos, livros e questões relacionadas a esse tema. A partir de uma série, a partir de algo que chamou a atenção das pessoas para aquele momento, óbvio, relacionado àquele enredo, a história da personagem, mas o xadrez, que é um jogo antigo e tem toda uma história, né, por trás dele e toda uma lógica racional. O xadrez ele é um jogo racional de estratégia. Então, isso já traz vários insights que a gente pode conversar a partir disso. Verdade, cara. E eu fazendo só um pontuamento aqui, essa parada do efeito Netflix, né? Que tá em alta, o Netflix ele tem esse poder, né? Que foi o Gambito da Rainha com o xadrez, agora o Gambito da Rainha, é verdade. o Gambito da Rainha, Gambito do xadrez. Né, a cultura coreana, que já vem sendo em alta, mas agora aí com Round 6, que estourou a questão vou esquecer o nome porque série coreana tem outro nome. Sim. Tem a questão também um tempo atrás aí com La Casa de Papel, os roubo em São Paulo, movies, né? Aquele roubo em São Paulo foi justamente num dos lançamentos ali da La Casa de Papel, no aeroporto. No momento que eu escutei a história, que eu escutei o jornal falando, ele estava em viagem, eu olhei pro meu primo, estava no carro comigo, eu falei, gente, isso não é La Casa de Papel? Não é possível que só eu estou fazendo essa associação. E no final, muitas pessoas tinham associado a mesma coisa. E é histórico já a influência dos filmes, né, sobre inspirações, né, nas pessoas... se modelar num personagem que elas gostam, ou em ações, ou em atitudes, né? E os filmes, assim como os livros que nós estávamos falando, eles são ferramentas de treinamento, de aprendizagem, porque o que a gente estava falando também do xadrez são cenários, né? E um filme é feito de cenas. Essas cenas, quando são trazidas e a gente consegue identificar personagens, a gente consegue fazer paralelos, metáforas e analogias do que está acontecendo. Né? Então, assistir filmes também é uma forma de entender cenários e ver situações, né? Analisar situações onde a gente consegue ver qual personagem a gente qual personagem os outros são e o que a gente quer daquilo. Né? Mas puxando sempre, obviamente, para aquilo que é bom, né? Top. Inclusive, essa semana saiu aquele filme lá, o Não Olhe Pra Cima, que é total ligado ao momento que a gente vive, né? Não falando cenário brasileiro, né? Porque tem muito brasileiro aí com a crise de grandeza, achando que aquele filme lá tá criticando diretamente o cenário político brasileiro. Mas não, o cenário político geral, né? E isso encaixa diretamente no assunto de hoje, né? Questão de pandemia aí, né? Porque é um livro ou um filme, né? Que tá em alta, o filme tá exagerou de uma sátira, né? Ele exagerou totalmente. Aí fazendo um paralelo do que tá em alta, do podcast tá em alta com o filme que está em alta, eu acredito que vocês já tenham visto, quem não viu, depois que assistir vai entender o que eu vou falar. Mas era um assunto importante, relevante. Estava chegando um fim da vida na Terra, né? Exato. Como a música antiga dos astronautas de mármore. E o que se acontecia era que o assunto ele só ficou quente quando o problema estava muito próximo já de acontecer. Então, esse efeito Netflix que a gente estava conversando, outras questões que ficam em alta, eles acontecem por um motivo, e esse motivo vem muitas vezes de uma análise de antecipação. O que vai estar em alta esse ano, em 2022?
O que vai estar em alta semana que vem? Quais são o assunto coletivo? Sempre tem uma pauta coletiva, vocês podem notar, que é o assunto que está todo mundo conversando. Né? E é isso que gira e modela o que acontece e como a gente pode proceder. Legal. Né? Em relação aos negócios, em relação às oportunidades, em relação às ameaças que a gente tem, aos cuidados que a gente tem que ter. Né? E tem muita coisa acontecendo. Então, esse trabalho de filtrar, ver o que é mais relevante. E a gente sabe, eu até